invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária, realizada nesse dia 23 de março de 2015. Cumprimento a todos os nobres vereadores, os funcionários dessa casa, os visitantes que nos honram com suas presenças e aos internautas. Convido a todos para de pé ouvir e cantar o hino nacional. Prosseguindo com os trabalhos, conforme cópia da ata da sessão ordinária anterior entregue a cada um dos senhores vereadores, coloco a mesma em discussão. A ata está em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Ato seguinte, peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, demais vereadores, senhores funcionários e distinta plateia que nos honra com suas presenças. Ofício do prefeito municipal. Com os cumprimentos de praxe, vimos a vossa presença encaminhar anexo projeto de lei para apreciação desta egrégia Casa Legislativa, conforme a seguir relacionado. Altera o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 2.972/2013, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras e da venda de produtos e mercadorias a varejo, e da outras providências.
Outro ofício, também do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei que autoriza firmar o primeiro termo aditivo de convênio que entre si celebram a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Presidente Getúlio e dá outras providências. Também, mais um ofício que autoriza, encaminhando o projeto de lei, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Presidente Getúlio a assinar o protocolo de intercâmbio gemeládio com o município de Levico Terme, na província de Trento, na Itália, e dá outras providências. Temos também um convite da Secretaria Municipal de Assistência Social, convidando os seus vereadores, cada um deve ter recebido já particularmente um, convidando para o ato inaugural do CINE, Sistema Nacional de Emprego, posto de Presidente Getúlio. Da Câmara Municipal de Ibirama. Conselho Municipal de Saúde de Ibirama e a Câmara Municipal de Ibirama têm a honra de convidar os senhores vereadores que integram esta nobre Casa Legislativa para participarem da primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, que realizar-se-á no dia 25 de março de 2015, às 19 horas, na Sociedade Esportiva União, Rua Doutor Getúlio Vargas, 203, 203, no centro de Ibirama. A reunião tem como objetivo esclarecer e debater o futuro do Hospital Dr. Valdemiro Colautti, entre os diversos setores das esferas governamentais e sociais, tendo em vista a possível concessão da gestão desta instituição, fato amplamente divulgado pela mídia. A confirmação da presença poderá ser feita pelo telefone 3357-8650. José Carlos da Costa, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibirama. Temos uma correspondência do Conselho Tutelar de Presidente Getúlio, informando a estatística mensal do atendimento do Conselho Tutelar. Denunciante, a própria vítima, nesse mês nenhum. Pais e responsáveis 12, outro membro da família 2, vizinhos 6, escolas 5, serviço de saúde 5, entidade de atendimento governamental nenhuma, autoridade judicial 3, autoridade policial 4 e outros 1. Denúncias por telefone 24, por correspondência 3, pessoal 11, procedente 35 e improcedente 3. Total de visitas domiciliares e acompanhamento 84. Outros atendimentos. A aplicação de medida protetiva 1. Número de notificações 1. Número de atendimento do programa Apoia 2. Número de convocação para tratamento psicológico 3. Atendimento de plantão 16. Autos de entrega 2. Encaminhamento para a Secretaria da Saúde 2. Encaminhado ao Ministério Público 2. Acompanhamento em depoimento na Delegacia 3. Solicitação do Poder Judiciário 3. Encaminhamento à Delegacia 1. Violações. Atitude inadequada praticadas pelo adolescente 1. Desestrutura familiar 8. Evasão escolar 2. Agressão física 3. Abuso sexual 1. Abandono de incapaz 3. Uso de drogas 1. Fuga 1. Negligência familiar 10. Descumprimento de ordem judicial 1. Solicitação do Poder Judiciário 3. Eram essas as correspondências, nobre presidente. Obrigado, secretário. Passando à pauta da ordem do dia, peço ao primeiro secretário que faça leitura do projeto de lei número 012/2015 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Esse aqui mesmo? 012. Projeto de lei número 12/2015. Altera o parágrafo 2º do artigo 4º da lei número 2972/2013, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras e da venda de produtos e mercadorias a varejo. O prefeito municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal
número 2.972, de 13 de dezembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Após autorizada a realização da feira, cada participante, inclusive a entidade promotora, deverão recolher junto à Secretaria Municipal da Fazenda 12 UFMs, Unidade Fiscal Municipal, por metro quadrado de espaço utilizado para o stand, para cada dia de duração do evento. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O projeto de lei número 012/2015 está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Vila. Líder do governo. Defendendo. Isso. É só para explicar para os demais, eu acho que já quem recebeu a cópia do projeto deve ter lido a justificativa, que para ser mais justo está sendo alterado o parágrafo 2º, porque o valor anterior era de 600 UFM, independente do tamanho do stand, né? Então agora não, agora vai ser 12 UFM por metro quadrado, que torna mais justo, né, o aluguel. Então, beleza? Pedimos então que se manifeste e aprovem, e votem a favor os demais vereadores. Muito obrigado. Ainda em discussão? Não havendo discussão, o projeto de lei número 012 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, ou contrário se manifestem. O projeto de lei número 012 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 013 de 2015 do Poder Executivo, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Projeto de lei número 13/2015 autoriza firmar primeiro termo aditivo de convênio que entre si celebram a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Presidente Getúlio e dá outras providências. Artigo 1º. Autoriza firmar o primeiro termo aditivo de convênio que entre si celebram a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Presidente Getúlio, CNPJ, 05588811-1000 ao contrário 79, visando a realização de atendimento emergencial de primeiros socorros, com atuação em serviços de saúde no atendimento de acidentes, emergência e urgências médico-hospitalares por intermédio de seus associados devidamente treinados como bombeiros, cuja cópia encontra-se anexo e faz parte integrante da presente lei. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18 de fevereiro de 2015. O projeto de lei número 013 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei número 013 de 2015 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifesta. O projeto de lei número 013 está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 014 de 2015 do Poder Executivo para logo após ser submetido à discussão e única votação. Projeto de lei número 014/2015 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal de Presidente Getúlio a assinar o protocolo de intercâmbio gemeládio com o município de Levico Terme, em Trento, na Itália, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Presidente Getúlio autorizado a firmar o protocolo de intercâmbio gemeládio com o município de Levico Terme, Trento, na Itália. Parágrafo 1º. A documentação relativa ao protocolo sobre o qual versa a presente lei será firmada pelo prefeito municipal em cerimônia a ser realizada na sede administrativa do município de Levico Terme, em Trento, na Itália. Parágrafo 2º. O presente protocolo tem como objetivo o intercâmbio econômico, social e cultural entre o município de Presidente Getúlio, Santa Catarina, Brasil, e o município de Levico Terme, em Trento, na Itália. Parágrafo 3º. O texto do protocolo autorizado no caput desse artigo fará parte integrante da presente lei, assim que firmado entre o município de Presidente Getúlio e o município de Levico Terme, em Trento, na Itália, cujo ato acontecerá neste município após homologado do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º.
O município de Presidente Getúlio congregará o Círculo Trentino de Presidente Getúlio, associações, entidades, empresas, dentre outros, a fim de facilitar as trocas propostas no referido protocolo. Artigo 3º. Ficam autorizados o Poder Municipal, o secretário, o prefeito municipal, o secretário de Educação, Cultura e Desporto e o assessor de legislação a ficarem afastados em missão oficial pelo período entre 24 de abril a 7 de maio de 2015. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor, será regulamentada por decreto no que couber. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 014/2015 está em discussão. Com a palavra o líder do governo, Luiz Carlos Villam. Eu gostaria, nesse momento, de ceder a palavra ao senhor Nilo Pofo, assessor da Prefeitura, para que pudesse explicar melhor, ele que já participou de um evento na província de Trento, na Itália, há anos passados, já antevendo todo esse gemeládio, que são cidades co-irmãs, que agora se concretizará. Inicialmente, cumprimentar o presidente da Casa, o vereador Sávio, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar os funcionários desta Câmara, plateia que está aqui presente, aos internautas que acompanham a sessão pela internet, e agradecer a oportunidade de poder vir aqui e explicar do que se trata, porque no momento aqui eu não venho falar muito em nome do Executivo, mas sim em nome do Círculo Trentino. Eu diria que a homologação, a aprovação desse projeto e a assinatura do protocolo de intercâmbio com a cidade de Lévico-Terme, ela vem coroar todo um trabalho que teve início lá atrás, ainda na década final dos anos 90, começo dos anos 2000, que muitos dos senhores devem lembrar quando tivemos aqui a visita de prefeitos italianos. Na época, então, começou-se alguma coisa com a cidade de Arco. Depois, aquilo ficou um tanto quanto parado, fruto daquela visita dos prefeitos que aqui tiveram. Nós tivemos a ida do Rafael Rossi, que passou por lá 45 dias, se não me falha a memória. O próprio vereador Marcos também fez parte num determinado momento. E depois, em 2004, então, aconteceu por iniciativa do Rafael a fundação do Círculo Trentino, e as coisas começaram a caminhar mais via Círculo Trentino. Em 2011, o Círculo Trentino de Presidente Getúlio foi escolhido para sediar, então, o Sodiorno, que aconteceu aqui na cidade de Presidente Getúlio, que foi bastante badalado, bastante noticiado. E os trabalhos eles vêm devagar, mas de forma paulatina, acontecendo nesses intercâmbios. E nós propusemos, então, a Trentini nel Mondo, que é a associação mundial que cuida dos italianos imigrantes que migram para fora da Itália, via Círculo Trentino, propusemos se não haveria a possibilidade de estabelecer alguma coisa mais sólida, mais concreta. Então, eles consultaram os municípios que compõem a província de Trento, e Lévico se prontificou a fazer um intercâmbio com o presidente Getúlio, porque dois sócios do Círculo Trentino, uma boa parte dos sócios são originários ali da região de Lévico e daquela região de Caldonazzo ali. Lévico é uma região estritamente turística, Lévico-Terme, a palavra terme vem em função das águas termais, e quando aquela parte da Itália pertencia ao Império Austro-Húngaro, dizem que o rei da Áustria passava ali quase todo o inverno, porque aquelas águas termais possuem alguns elementos químicos, e ele tinha uma doença que, se ele ficasse ali durante 3, 4 meses por ano tomando banho ali,
melhorava a saúde dele. É uma cidade que fica bem para cima, ao norte, na Val Surrana, logo depois da cidade de Vigolo Vataro, onde nasceu a Madre Paulina. E então o presidente Getúlio foi escolhida para firmar esse intercâmbio. Tudo isso vai acontecer, vai envolver várias áreas, se realmente o protocolo for assinado. Na área cultural, vai se dar muito na área cultural, vai se dar muito na área da educação, na área social, mas também na área econômica, porque já por 2 vezes nós tivemos missões que vieram de Trento para cá, inclusive estiveram reunidos com algumas pessoas de Presidente Getúlio, analisando a possibilidade de se implantar alguma coisa aqui em Presidente Getúlio ou na região em termos de construção civil. Depois essa coisa agora está tanto quanto em banho-maria, devido à mudança de governo na esfera federal. Claro, eles estão esperando para ver como é que a coisa vai, como é que a coisa não vai. E nós estamos aí, então, nesse barco. O presidente Getúlio está nesse barco. Mas, para isso, nós precisamos de alguma coisa mais sólida, né? E quando nos foi proposto fazer, então, o gemeládio, nós propusemos também o seguinte, que desse convênio, depois, que fizesse parte o Círculo Trentino e que fizesse parte também a Associação Trentino nel Mondo. Por quê? Porque seriam dois pilares, né? Seriam 2 pilares que vão segurar esse protocolo de intenções, este gemeládio. Porque a Câmara de Vereadores, cedo ou tarde, todos os senhores, todos nós passamos. Os prefeitos, tanto daqui quanto de lá, também passam. Mas o Círculo Trentino e a Associação Trentino nel Mondo, a Associação Trentino nel Mondo está quase com 100 anos, então são instituições que ficam. E são eles que depois fazem esse meio de campo. Mas para que isso seja possível, e para que no futuro próximo o município também colha seus frutos disso, é necessário, então, que seja autorizada pela Câmara de Vereadores a assinatura desse protocolo de intenções. Está previsto na Itália o encontro da nossa delegação com a delegação deles para o dia 27 de abril, às 19 horas, na sede do município de Lévico, onde será conversado, onde será feita uma reunião conjunta, onde serão expostos as pretensões deles e as pretensões nossas, e firmado, então, o protocolo de intenções. O grupo que está indo para lá é um grupo composto de 21 pessoas, né? Entre os membros do Círculo Trentino, membros do Executivo Municipal e outras pessoas que querem ir junto. Dizer para os senhores que, quanto eu vi ali a questão da despesa na lei, dessas 21 pessoas, eu não falo pelo prefeito, mas os membros do Círculo Trentino e as outras pessoas que vão junto já estão com todo o kit, passagem paga, comprada, porque essa viagem do Círculo Trentino ela iria acontecer independente do protocolo de intenções, que a gente iria para lá, realmente, para conhecer, para estreitar os laços. Mas já que a coisa veio a calhar, nada mais justo do que unir o útil ao agradável. Mas sem o aval dos senhores, sem o aval desta casa, nada disso será possível. Mas eu entendo que é uma coisa muito boa e que realmente as cidades que já têm esse intercâmbio, todas elas tiveram assim ganhos. Dizer para vocês também que levem para uma cidade que não faz intercâmbios com muitas cidades, não. Tá? Eles escolhem bem a cidade, porque o intercâmbio mais novo deles lá, pelo que a gente está sabendo, está durando 50 anos. Então, é uma coisa assim bastante séria, que tem bastante seriedade. Penso que era isso, né? Gostaria de pedir a aprovação dos senhores, agradecer a oportunidade e me coloco à disposição por eventuais dúvidas, dentro da medida do possível. Se a gente souber as respostas, com certeza a gente as dará para vocês. Muito obrigado. Considerando que havia sido eu que cedi esse espaço, também pediria, então, aos demais vereadores, né, que, tendo em vista as explicações dadas pelo senhor Nilo Pofo, que votasse a favor da presente lei para que a gente, assim, pudesse, então, ter esse intercâmbio com aquela cidade mencionada. Obrigado. Projeto de lei número 014 ainda está em discussão.
Com a palavra o vereador Haroldo Schenck. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que o esclarecimento e esclarecimentos prestados pelo professor Nilo Pofo nesse momento são de elevado grau, e eu só quero aduzir de que tudo que contribui para a nossa cultura, para as nossas tradições e inclusive uma memória aos nossos antepassados que aqui se sediaram e construíram essa terra, e o prosseguimento da labuta em favor da implementação cada vez maior dos intercâmbios fazem com que o presidente Getúlio cresça cada vez mais. É importante de que se dê valor a esses aspectos culturais, à tradição e à valorização dos intercâmbios em toda a sua extensão. E quando membros do presidente Getúlio se deslocam até lá, que buscam uma maior integração, o que inclusive tem os seus... Já tivemos visitas aqui e, por certo, isso fará com que no futuro teremos mais intercâmbio. Faz com que o município se revele, que o município se denote também no exterior pelas suas características e pela valorização que ele dá ao firmatório da sua origem, não só da italiana, como é o caso aqui, mas também, especialmente da alemã, da Suíça e da Suíça, que nós temos uma proximidade muito grande, pela origem, pela colonização, pelos nossos ancestrais que firmaram essa terra como promissora que é. Eu entendo de que é de muita propriedade esse enlace, e torcemos realmente de que traga sempre e cada vez mais frutos. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Projeto de lei número 014 está ainda em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto de lei número 014 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto de lei número 014 está aprovado por unanimidade. Na sequência, passar as explicações pessoais. Concedo o uso da palavra ao vereador Marcos Filagrana. Gostaria de saudar o presidente da Câmara, Sávio Batiste, os demais vereadores, público presente, pessoal da casa e os internautas. Gostaria de pedir ao líder do governo, senhor Luiz Carlos Willen, para ver em que pé que está a pavimentação da rua Antônio Beckhauser. Ontem me foi solicitado esse pedido, que ela já estava praticamente aprovada e parou. Então, é aquela lá no loteamento Olaf, né? Isso, é para lá do F. E como líder de governo, já que você está pedindo para... Quem sabe o Nilo tem notícia, né? Já que ele é assessor de projetos, né? Só estamos aguardando o governo federal depositar o valor, porque agora mudou, né? Agora é assim, primeiro se tinha emenda parlamentar garantida, tudo certo, fazia-se a licitação e a Caixa analisava todo o processo licitatório, estando tudo ok, ela autorizava o início da obra. Está tudo, só que agora houve uma mudança a nível de governo federal. Então qual é a mudança? A mudança ela é bastante benéfica, porque o governo federal ele deposita 50% do valor dos recursos antes do início da obra. Então, com relação a essa obra, está tudo ok, a nossa parte está tudo certo, a Caixa Econômica já fez análise, já aprovou, só que ela só vai liberar o início da obra assim que o governo federal depositar o valor de 50% dos recursos na conta da Caixa Econômica para depois efetuar o pagamento. Que agora a sistemática que entrou é assim. Então, se amanhã
a Caixa, o Ministério depositar os recursos, depois da manhã já se chama a empresa vencedora do processo licitatório e se faz a ordem de serviço. Não está mais nas nossas mãos. Obrigado. Posso continuar, né? Eu gostaria também de pedir ao líder de governo, com relação ao custo no transporte dos alunos que estudam fora do município. Também é uma outra... Ajuda? Uma ajuda. Então, no transporte, né? Dos universitários. Exatamente. Fazer também menção ao pai de Presidente Getúlio, Flor da Esperança, que atua há 41 anos com pessoas especiais, porque dia 21/3 foi comemorado, né, no sábado, o dia das pessoas com síndrome de Down, e não sei se todos sabem, dia 21/3 não é uma data por acaso, é porque a síndrome de Down é um acidente genético que ocorre no cromossomo 21, onde que essas pessoas têm 3 cromossomos e nós temos 2. É um só a mais, né? A mais que faz essa diferença, ou não. E lembrar que cada casal, cada um, né? Qualquer casal pode ter um filho com síndrome de Down, numa proporção de aproximadamente 2 para cada 1000 nascimentos. Aí alguns dados, né, da entidade, que é interessante, porque eu fiquei muito impressionado no dia que o pessoal do Pamplona veio para cá, que a gente vê, passa, mas não sabe certo, né, como a diretora explicou para a gente aqui. Então a PAI atende 72 alunos, dos quais 14 são Down. Compõe seu quadro funcional um diretor, Alexandre, né, Surraia, 8 professores de sala, 3 professores específicos em artes, educação física e informática, 7 técnicos, sendo um pediatra, um neurologista, um sociólogo, fonoaudiólogo, um fisioterapeuta ocupacional e um assistente social, mais um motorista com carro próprio, 2 profissionais de serviços gerais e uma cozinheira. Queria parabenizar a todos os envolvidos e pedir ao presidente da Câmara, senhor Sávio, que fosse encaminhado um ofício parabenizando a PAI de Presidente Getúlio pelo trabalho especial que faz com pessoas especiais. E ainda vai encerrar, lembrar que ontem foi o Dia Internacional da Água, né? Parabenizar aqui a equipe da SAAT, que está sempre com um passo à frente, né, na questão da água, e fazer uma pergunta, né, porque todo mundo sabe como se tem que cuidar da água, que é um recurso que tem fim, sim. A água, ela não é que ela termina, ela muda de lugar ou ela se contamina. Então, o nosso grande problema aqui em Getúlio não é a falta de água em si, sim de água potável. E fazer uma pergunta, então, né, que todo piá já nasce sabendo esse monte de regras. O que cada um de nós está fazendo para preservar esse bem, né, indispensável à vida? Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Na sequência, ainda com as explicações pessoais, concedo a palavra ao vereador Antônio de Oliveira. Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente Sábio Batista, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar a todos os funcionários desta casa, cumprimentar aqui na plateia o meu primo, ex-vereador e suplente de vereador Osmir Frare, cumprimentando a ele, cumprimento a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Cumprimentar os internautas. Usar esse espaço livre para agradecer, parabenizar e esclarecer dúvidas. Agradecer ao setor de obra, do nome do secretário Corpito. Casualmente hoje de manhã, subindo a Boa Vista, me deparei com um dano muito grande na ponte próximo à Casa do Mel, aonde ainda ela é de madeira, e ali transitam 3 ou 4 empresas que transportam madeira, inclusive começou agora a Marquete também,
Então, agradecer à Secretaria de Obras. O secretário Corpito, no momento, não pôde me atender, estaria em reunião. Eu quero aqui agradecer ao Nelson de Oliveira, fiscal, popular Nene Oliveira, que prontamente comunicou ao secretário. Quando eu desço, 14h30, já estava a dirigência lá do setor de obras, trocando as planchas da ponte. Quero aqui mencionar, secretário, e agradecer pela brevidade do conserto dessa importante obra. Quero também parabenizar e agradecer ao Executivo e à empresa que finalmente conclui o asfalto da rua Robert Topp, conclui entre aspas. Quero aqui esclarecer, penso eu que algum vereador da situação possa me explicar por que ficou entre o antigo asfalto e a rua Robert Hoppe em torno de 10 metros sem o asfalto. Se o líder do governo, presidente, algum vereador da situação puder esclarecer, a população pergunta por que não a conclusão até o final da rua. Se algum vereador da situação tiver essa posição. Esses dias, andando pelo interior juntamente com o secretário de obras, ele me falou, antes deles começarem, aqui vai ficar um pedaço e o pessoal vai chiar. Eu só não sei o motivo, mas é porque ali vai ser feita uma rotatória, né? Será feita pelo Departamento de Trânsito uma rotatória para que realmente não ocorra aqueles acidentes que costumam acontecer naquela região, mas é por isso. E já no meio breve, né, vai ser feito isso. Não tem data marcada, mas... Fica aqui o meu muito obrigado pelo esclarecimento. Assim nós já temos o que colocar para a população. Fica aqui o meu muito obrigado pelo esclarecimento. Também ontem começou o campeonato municipal. Eu queria aqui de uma forma toda especial parabenizar a diretoria do Clube Vasquinho Futebol Clube, que é lá do Sabiá. Parabenizar o técnico, que é o meu filho, Marlon Antônio de Oliveira, e toda a equipe, todos os jogadores, pela belíssima vitória diante do Brasília Futebol Clube. E não poderia também deixar de parabenizar, porque o Brasília perdeu, mas soube perder com a educação, onde a grande maioria ficou lá tomando sua cervejinha, saboreando sua carninha, junto com o pessoal, junto com o Clube Vasquinho Futebol Clube, onde o Vasco ganhou de 1-0. Esse Vasco ganhou, o outro perdeu pelo Flamengo, como sempre, isso já é de praxe, né? Vereador Raul. Então, assim, eu parabenizar, porque esse campeonato ele é um campeonato para unir, não desunir. Então, houve... dizer assim que o Brasília perdeu, mas perdeu com educação. Ele não perdeu a educação por ter perdido o jogo. E o vereador Marcos, que já me antecedeu na questão da água, pedir a todos que cuidem dela, né? Pedir a Deus que abençoe essa tal água e pedir a todos que cuidem, vai depender de todo mundo. Não adianta um só guardar o lixo e levá-lo para o destino certo, se a grande maioria larga dentro da água. Então, vereador Marcos, parabéns pela colocação e pedir a Deus que abençoe essa tão maravilhosa água. No mais, desejar uma boa semana a todos e que todos fiquem com Deus. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio. Na sequência, passo a palavra ao vereador Haroldo Schinck. Senhor presidente e senhores vereadores, saúdo ao ex-vereador Osmir Frade, por extensão, saúdo a todos os presentes, aos funcionários desta casa. Eu não vou me alongar muito, mas quero fazer uma solicitação ao líder do governo para
se não tiver condições de trazer essa resposta no dia de hoje, mas gostaria que a trouxesse para a próxima sessão, e diz respeito ao problema da escolha dos professores, especialmente professores ACTs, onde me parece que houve uma exclusão dos professores formados no magistério. E eu só entendo de que se ocorreu isso, efetivamente é uma agressão à habilitação e à convalidação dos professores formados no magistério que têm a habilitação homologada pelo Ministério da Educação. Consequentemente, isto não poderia ter ocorrido. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma solicitação para que seja respondido se em todas as salas de aula existem professores titulares ou se em algumas salas de aula permanecem praticamente só estagiários, uma vez que a legislação exige de que o estagiário pode acompanhar os professores em sala de aula, mas não pode permanecer única e exclusivamente o estagiário. Estagiário é acompanhante, não é o professor titular com permanência única e exclusivamente do estagiário na sala de aula. Se o senhor vereador Luiz Carlos William, líder do governo, puder trazer essas respostas na próxima sessão, nós ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Haroldo. Na sequência, eu passo a palavra ao vereador Liberto Zimat. Saúdo a todos os vereadores, o presidente, a plateia que nos assiste, aos internautas, aos funcionários da casa. Eu só gostaria de endossar aqui a palavra do nosso vereador, do Marcos, referente à água. Eu acho que muitos jogam realmente o lixo na água, nos rios, só que nós temos que dar também um respaldo a essa população, que eu já sempre vinha falando aqui. Nós temos que colocar os recipientes de lixo, de fibra, com tampas, para que se jogue o lixo lá dentro, porque o lixo é uma coisa muito séria, ela agride o meio ambiente. Então, eu acho que se você colocar os recipientes que são para essa finalidade, e não deixar essas caixas de madeira que estão colocadas aí em várias localidades, eu acho que vai mudar também, sabe? E precisamos dar um respaldo também à população. Tá? Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, e que todos tenham um bom fim de semana e que tenham a bênção de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Liberto. Com a palavra, o líder de governo, vereador Luiz Carlos William. Senhor presidente Sábio Batista, demais vereadores, nós queremos nesse momento, então, saudar as pessoas que se encontram aqui. Nosso secretário de obras, Lenoir Efting, queremos saudar também o Edson Ramos, diretor do colégio, Nilo Pofo, que já teve a oportunidade de falar, o suplente vereador Osmir Frade, Jorge Ladino Zago, Alessandro Surrara da APAI, o Petersen e o Alden Petersen e o Zygmunt Zink, e também o bombeiro Fai. Sejam todos bem-vindos nessa casa do povo. Nós gostaríamos de relatar que nesse dia, no dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita à unidade de Presidente Getúlio da Pamplona Alimentos, de visitar a empresa dentro no setor de abate e também depois no setor de congelamento, vendo assim a estrutura que temos aqui em Presidente Getúlio. Fomos recebidos pelo senhor Valdecir Pamplona, presidente do Conselho de Administração, a senhora Irani Pamplona Peters e a Edina Pamplona, e pelo gerente da unidade de Presidente Getúlio, que se encontra de férias, mas estava lá para nos receber, pelo José Mário Rodrigues Veloso. O que nós podemos constatar, principalmente
assim, testemunhar, inclusive, né? Um profundo respeito com as pessoas. A gente viu lá a maneira como eles trabalham, não tem ninguém mais carregando o porco nas costas e nada, é tudo bastante automatizado. É um profundo respeito pelas normas de segurança e também respeito às pessoas, né? E também foi-nos relatado o respeito que eles têm com as parcerias, né? Quem produz o suíno, né? Não se chama mais de porco, tá? É suíno. E também os funcionários. O respeito com a saúde dos funcionários e também das pessoas os visitantes. Tanto no refeitório, nós tivemos a oportunidade de verificar a produção de verduras e hortaliças produzida ali dentro mesmo no terreno deles, tudo sem agrotóxico, né? Pela maneira mais natural possível. O respeito com a saúde, nós visitamos o ambulatório que eles têm lá dentro da sede deles, e também com o médico, né? Assim, fazendo com que o funcionário realmente ele não precisa entrar em fila de madrugada e tal, ele pode ir lá dentro da própria empresa ser atendido na questão saúde. O que foi nos frisado assim com bastante ênfase é o compromisso que eles têm com o nosso município, a integração com a nossa cidade e os planos para o futuro, com o lançamento de novos produtos, né, produzidos aqui em Presidente Getúlio. Vimos também um carregamento de um container com destino à Rússia, e verificamos lá no selo, né, que tinha na etiqueta, feito aqui em Presidente Getúlio, e isso nos encheu de orgulho, né, porque é uma coisa que vai para 30 países, né, e a gente viu assim, desde eles retalhando e desossando, e depois a carne já congelada sendo embarcada para a Rússia, né, com um padrão de qualidade altíssimo, né. E os planos para o futuro aqui em Presidente Getúlio, eles possuem, tanto em cima da Serra do Tucano e na Urucurana, e também no lado de cima da rua Curteiren, eles têm uma grande área de terras, onde poderão instalar outras unidades produtivas, né, tipo massa, pizza, e realmente ela vai se especializar no ramo alimentos, né. Assim, pelo que a gente pôde assistir, os produtos Pamplona são bem recebidos em todo o país, nos países onde é exportado e também em todo o território nacional. Eles gostariam de ter sempre essa parceria com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, independente das cores partidárias, porque eu acho que é só assim. Inclusive fizeram menção aos ex-prefeitos, tivemos eles mencionaram lá o nome dos ex-prefeitos, inclusive do vereador Haroldo Schink, pela parceria que sempre tiveram com o município de Presidente Getúlio, e foram sempre muito bem atendidos, né? Isso é importante para uma indústria que, na realidade, uma empresa, melhor dito, que representa 33% da economia de Presidente Getúlio, né? Com chance de aumentar, porque na realidade hoje eles possuem 720 funcionários, e a meta deles, assim que eles começarem o outro turno e aumentarem o abate, é chegar a mais de 1.000. Para isso, eles nos cobraram não, até com muita honra nós recebemos essa cobrança, porque somos, enquanto nós estivermos engajados na administração municipal, é nossa obrigação a gente ver a questão moradias, a questão mobilidade urbana, inclusive por sugestão do seu Valdecir. Ele acha que sim, os caminhões que trazem suínos deveriam entrar lá no lado da Dalila Têxtil e fazer todo esse percurso por fora do centro da cidade, e entrando lá na ponte da fecuaria, antiga fecuaria do seu Leopoldo dos Santos, ele mencionou. E também pediu para que a gente batalhasse muito para que no asfaltamento da rodovia, que leva o nome do pai dele, a rodovia Lauro Pamplona, que liga o bairro Rio Ferro a Rio do Sul, né? Todas essas coisas
Eu acho que é nossa responsabilidade, independente do cargo que se usa dentro da administração municipal, mas já como munícipe, porque realmente é de peso a empresa Pamplona Alimentos, aqui a empresa Getúlio, ela representa muito na economia e na vida da nossa comunidade. Por isso, eu quero agradecer ao presidente, né, Sábio Batista, pela oportunidade de ter ido lá fazer essa visita, e isso nos enche de orgulho quando a gente vê a maneira como é produzido, a questão higiene, a questão nada de trabalho muito forçado, as pessoas que trabalham lá realmente estão participando de uma grande família. Assim que nós tivemos a oportunidade de almoçar lá também, vimos como são tratados os colaboradores da empresa Pamplona Alimentos. Nós agradecemos uma vez. Permita a parte. Sim. Vereador Luiz Carlos Verão, por quem foi organizado e foram formulados os convites? Tendo em vista que nós não chegamos a receber esse convite e gostaríamos de ter realmente estado presente. Eu só posso dizer que eu recebi o convite na sexta-feira, né? E eu não sei se os demais... Recebeu por quem? Eu recebi pelo Klaus. O Klaus ligou Pois lá pelas 10 eu horas. estranho realmente e lamento de que não fomos comunicados Não saberia dessa visita. dizer qual o critério, mas teve o vereador Oliveira disse que recebeu, tinha uma ligação perdida da Câmara de Vereadores na sexta-feira, mais ou menos no horário que eu recebi o convite, e não sabe, tenho a impressão que foi ligado para o companheiro também, mas eu não saberia. E se essa resposta eu não tenho. Com certeza daria o retorno. Sim, mas eu não saberia quantos dizer. vereadores foram? Teríamos que ver com o secretário 2 da Câmara. vereadores. E todos eram para estar presentes. Sim. Era para Lamento todos. realmente. Teve o vereador Moacir, estava com a mãe no hospital, o vereador Lino teve uma outra... Faleceu uma tia dele, e os demais aí eu não saberia dizer. Ok, obrigado. O Ernesto, por causa do transporte dele, né? Mas realmente lamento não ter sido comunicado. Quando Mas, foi essa visita? o que que o... Quando foi essa visita? Hoje Pela manhã. Dito o convite já feito a todo o Poder Legislativo de Presidente Getúlio foi muito bem frisado, e gostariam de ver a Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio presente na inauguração da nova unidade de Rio do Sul, mas é possível a qualquer tempo organizar, inclusive se tiverem outras pessoas, lógico, não para um grupo tão grande, mas se o companheiro tiver alguém, um amigo tal, que quiser fazer parte do grupo para visitar, a qualquer momento pode ser feito. Mas quando... Eles gostariam, inclusive, que mais vereadores fossem. Sim. Mas quando da visita da diretoria do Pamplona aqui, eles não deram data para a visita. Eles convidaram que pudéssemos visitar, mas não estabeleceram nenhuma data naquela oportunidade. Sim. Ok, obrigado. Eu agradeço, então, a oportunidade de ter me manifestado e desejo a todos uma boa semana e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz. Só esclarecendo a pergunta do vereador Haroldo, foi marcado até meio corrido, porque o Zé Mário está de férias. Não foi um convite para a Câmara de Vereadores, não. Foi montado, foi ligado para o pessoal, alguns não atenderam, alguns atenderam, a gente também não... Foi muito rápido, mas só que assim, o que a gente combinou é que a gente iria formar a nossa Câmara de Vereadores para ir em Rio do Sul na inauguração da nova sede. Então, já fica o convite a todos os vereadores. Quando, senhor presidente? Não foi dado data ainda. Então vai ficar com o convite para todos os vereadores que quiserem ir lá, e até porque o Pamplona está de portas abertas para todo mundo que quiser ir lá conhecer. Acho que ninguém precisa ficar convidando 30 vezes. Agora eu quero passar a palavra ao vereador Moacir dos Santos. Quero saudar o companheiro presidente, saudar os senhores vereadores, saudar os nossos funcionários da casa, nosso assessor jurídico, doutor Vitor, saudar os internautas, saudar as pessoas aqui presentes,
o Nilo Pofo, o diretor de projetos, saudar o Osmir Frari, ex-vereador, suplente de vereador, o FAI, saudar o Peterson, o nosso 10º e 11º vereador, o Sigmar Zink, saudar o Alexandre, diretor da APAI, obrigado pela presença, saudar o nosso amigo Jorge Laudinor Zago, saudar o Edson Ramos, ex-diretor do nosso colégio, nosso professor, aqui de Presidente Getúlio, da nossa prefeitura, saudar o nosso secretário, Eluir Eften, nosso corpito. Quero aqui já agradecer, não sabia de nada, mas a obra tão solicitada por esse vereador, já desde o ano passado, então está sendo concluída hoje. Obrigado, e obrigado por tudo que você está fazendo pelo setor de obra. Eu sei que é um departamento difícil para trabalhar, mas tenho certeza que você está dando o melhor para atender bem a nossa comunidade. Eu venho usar essa palavra de pedir desculpas por não poder ter ido ao frigorífico Pamplona e por ter chegado um pouquinho atrasado. Eu estou com problema de saúde com a minha mãe, internada aqui no nosso hospital Maria Auxiliadora. Ela está melhorando cada dia, mas a gente é o filho mais velho, é o responsável e tem que estar em frente das causas aí da saúde da minha mãe. Então, obrigado e desculpa aos colegas. Uso a palavra para saudar. Dia 22, dia da água. Parabenizar o nosso prefeito, que em 2009 privatizou, quer dizer, a água era do Estado, e agora nós temos a nossa água, o SAT. Parabenizá-lo, o prefeito, parabenizar todos os funcionários da SAT, e dizer que cada cidadão de Presidente Getúlio, cada cidadão em seu lar, tem que cuidar um pouco mais da água, cuidar do nosso meio ambiente. Cuidando do nosso meio ambiente, com certeza, a água terá mais qualidade. Também quero registrar que domingo aconteceu o encontro da mulher aqui em Presidente Getúlio, organizado pela primeira-dama, Lúcia Paris Steinzak, e toda a sua equipe, Oriana, a Roselana, toda a equipe da educação. Parabéns à organização. Realmente, eu hoje estava no hospital, aí duas enfermeiras vieram falar comigo, parabenizando, e disse que teve uma excelente palestra, né, para as mulheres, e inclusive as duas choraram no momento da palestra. Então, parabéns à organização, parabéns à primeira-dama por esse belo trabalho. Agora eu quero fazer uso da palavra para falar sobre saúde. Estive há pouco aí, fiquei pouco tempo porque eu tinha que era do Sul, mas estive há pouco em Ibirama, né? Tinha praticamente, acho que umas 500, 600 pessoas em protesto contra essa privatização, essa terceirização do nosso hospital, Dr. Valdemiro Colauti. Quero dizer a vocês que esse vereador é contra, é um direito que nós temos, é um direito adquirido, respeito, mas eu acho que teria que ter um pouco mais de democracia. Acho que o secretário, o Kleinbing, secretário de Estado da Saúde, teria que vir aqui fazer uma audiência pública, conversar, ter um diálogo e não empurrar isso de igual a baixo. Quero usar a palavra para dizer que eu fiquei uma meia hora lá, mas escutei falar lá o ex-prefeito Aires Marchetti, que é suplente de senador, e gostei das palavras dele. Ele disse: olha, eu sou suplente de senador do governador Raimundo Colombo, mas estou aqui a favor do povo. Estou aqui para brigar por nossas causas. É um hospital que foi um hospital que cuidou da saúde dos nossos pais, dos nossos avós, né? Estava lá inclusive a esposa do Dr. Valdemiro Colauti. Várias pessoas usaram a palavra,
E acho que cada um de nós aqui tem que fazer a nossa parte para não deixar isso acontecer. Porque pode até ser que ele vai ficar melhor com a privatização. Mas eu entendo de que a saúde, o 100% de SUS, aqui na nossa região só tem esse hospital. Eu não sou contra outra entidade assumir, desde que fique 100% SUS. O trabalho lá foi bastante grande. Eu convido aqui a cada vereador. Eu tenho uma lista que eu deixei no meu carro lá, se alguém quiser assinar essa lista. E cada vereador fazer a sua parte. Porque depois, acredito que vai ser tarde demais. Seria isso aí? Pode, com certeza, companheiro líder do governo. Vereador Moacir dos Santos, te agradeço por essa oportunidade, mas eu só um minutinho dizendo que eu soube, teríamos que averiguar se é realmente verdade, mas que na folha de pagamento do hospital Dr. Valdemir Colaúti tem 64 médicos e que tem mais de 200 funcionários naquele hospital. Só digo isso. Então, de repente, e a gente sabe que já foi getulense lá e não foi atendido. Para um hospital que tem 64 médicos na folha de pagamento e mais de 200 funcionários, deveria estar atendendo como no primeiro mundo. Só isso. Olha, eu fui uma pessoa que criticou e critico a hora que for necessário o mau atendimento deles lá. Quanto a isso, eu não vou duvidar, mas assim, eu acho que pelo menos teria que ter uma audiência pública aqui em Birama, que o secretário de Estado de Saúde, Kleinbin, que viesse aqui, inclusive aqueles que apoiaram o Kleinbin, que realmente cobrem isso dele, porque eu cobrei do meu deputado, que eu apoiei, cobrei do Jean Kuma aqui no Encontro da Mulher, e ele jogou a culpa tudo em cima do secretário Kleinbin. Não é fácil. Você perdeu um direito conquistado. Porque depois nós vamos pagar até estacionamento. E eu quero ver como é que fica. O povo carente, o povo que precisa disso aí. Eu tenho Unimed, mas assim, eu estou falando a favor do nosso povo, de Getúlio. Temos que atender, o hospital tem que atender a nossa região toda, a nossa SDR. Mas eu falo em nome do nosso povo, do presidente Getúlio. Sei que não é aquilo tudo, mas olha, a primeira porta saindo daqui é Ibirama. E cortando essa parte de atendimento do 100% SUS, vocês sabem o que vai acontecer. Vocês acham que lá em Rio do Sul é tudo mil maravilhas? Concedo, então, companheiro. Me concede só um... Para finalizar, vereador. Não posso mais conceder. Então, finalizando, eu quero dizer que eu estou à frente, tenho lista para pegar as assinaturas e quem quiser me ajudar, por favor, vamos cuidar da saúde do Vale Norte. Seria um abraço a todos os presentes e aos internautas. Uma ótima semana a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar o presidente, a todos os meus colegas vereadores, aos funcionários desta casa e ao público que nos assiste, que sejam muito bem-vindos a todos aí, Então, eu quero também falar sobre dia 22 de março, dia da água, um problema de todo o Brasil, problema seríssimo. A atuação de presidente Getúlio, que está dando um exemplo ao Brasil, para todo o Brasil, o exemplo que o presidente Getúlio está dando, e que é muito importante, também eu acho muito importante, ampliar a educação das crianças nas escolas, sobre a proteção das nascentes, para as crianças já saberem desde novinha, a importância disso, a diferença que faz ter árvore nativa nas nascentes,
Porque nós, quando era criança, achava que o melhor era tirar a árvore dali, né? Então, a gente achava que se tirava, ela dava mais para produzir mais. Hoje, deixando a vegetação nativa é que produz mais, produz água, é o que mais a gente precisa. E vai precisar muito mais ainda, né? Tem um estudo aí que eu vi na televisão ontem, que em 2030 vai ter um sério problema de água, né? Vi ontem na televisão uma reportagem, né? E também o trabalho que vem sendo feito aqui pela prefeitura aqui, de reciclagem todo esse trabalho de final de ano, de Natal, Páscoa, sendo feito esse trabalho bonito ali, de enfeite com esses descartáveis, produto reciclável, também já é um aprendizado para as crianças, né, que dá para ocupar, não vai para os rios, não vai para as bocas de lobo, está sendo usado, com isso aí eles levam para a escola, ganha bicicleta, né, então é tudo um incentivo, então eu acho que o caminho é esse, está de parabéns, né, quem está por trás dessas iniciativas, eu acho que o caminho é todos nós incentivar, sabe, cada vez mais, eu acho que o caminho de tudo está nas crianças, né, começar a ensinar desde novo. Então, daí já vão ter uma cabeça bem diferente de muitos que só pensam em destruir, né? Então, tudo vai fazer diferença. Quero também aproveitar, né, para fazer uma perguntinha aí para o Macarão, que me abordaram hoje de manhã no posto, e perguntaram sobre a pavimentação lá da João Manuel dos Santos, aquela rua lá embaixo. Tens alguma... Acho que deve ser o mesmo procedimento, né? João Manuel dos Santos junto com aquela lá do Antônio Becausa. Mesma coisa? É isso? É o que o Nilo falou. Mas é mais ou menos isso aí. É que a caixa depositar, né? É o... Tá. Existe uma sequência, né? Deve estar... É que eles perguntaram, daí a gente tem que saber o que responder também. A previsão para que seja concluída essa obra, mais ou menos, tem alguma previsão de que venha esse repasse, alguma coisa? Não tem nenhuma previsão. Nem a Caixa não tem previsão para isso. Tá. Porque a gente tem que saber o que responde, né? Porque não tem como a gente responder alguma coisa para depois passar por mentiroso. Então tem que saber o que vamos... Então aqui agora a gente já sabe, está por dentro do assunto, né? Muito obrigado, né? Então, eu quero parabenizar a primeira-dama, né, a secretária da Educação, pela organização da festa do Dia da Mulher. Eu não pude ir, né, porque eu tinha prometido uma viagem com a mulher aí, então ela cobrou de mim a viagem, já que era o Dia da Mulher, então eu fui passear com ela, né. Então, aproveitei esse fim de semana que dava, porque os outros já estão tudo comprometidos, né. Então não pude ir, mas me falaram que foi muito bem organizado, né. Foi bem organizado, foi bonito, então estão de parabéns, quero parabenizar a primeira-dama, a Secretaria de Educação, a todos que se envolveram na festa, pessoal que ajudou, né, os voluntários, então parabenizar mesmo, que elas merecem bastante, né, todas as mulheres merecem. Tenho mais nada a tratar, então, muito obrigado, boa semana a todos, que tenha muita saúde e felicidade. Concedo a palavra ao vereador Antônio de Oliveira. Obrigado, vereador Ernesto Avancini. É só para concluir ainda com relação ao hospital. Ontem eu assinei um abaixo-assinado encabeçado pela enfermeira Roselande Rossi. Já tá os abaixo-assinados, o vereador Macir já tá em andamento. E eu teria uma sugestão para esse grupo que quer adquirir o hospital. Nós, na condição de vereadores, na condição de políticos, vamos lutar para que esse hospital permaneça. E esse grupo que fabrique, construa mais um hospital, porque já cabe mais um. Obrigado, vereador Ernesto. Muito obrigado, vereador Antônio. Eu acho que é um ponto de vista de cada um, né? A gente teria que fazer uma análise de como é que está funcionando o Hospital do Rio Grande do Sul e analisar esse ali, para ver qual dos dois está funcionando melhor. Eu não sei em quem a gente pode confiar, no SUS ou no... né? Eu acho que do jeito que está vindo o SUS, eu acho que ninguém mais confia também, né? Eu acho que se a pessoa tiver atendimento de graça, eu acho que tem que ser de graça, porque a maioria não pode pagar.
né? Não pode pagar, a boa parte da população brasileira não pode pagar. Então eu acho que teria que ser um atendimento de primeira e de graça. Ainda é o melhor plano de saúde do mundo, atende o rico e o pobre, é o SUS. É um ponto de vista para cada um, né? Então, assim, eu acho assim que, desde que funcione, eu não sei o que é melhor. Teria que estudar bem primeiro para saber qual deles é melhor. Eu não posso falar uma coisa que eu teria que ver primeiro para saber sobre o que eu estou falando, né? Então, não, desde que funcione, estaria bom as duas coisas, que funcionasse, se funcionasse. Tá? Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. É isso aí. Obrigado, vereador Ernesto. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de abril, às 17 horas, nessa casa. Com respeito à bandeira nacional, uma salva de palmas.